Olá, amado irmão, amada irmã, boa noite, graça e paz. Eu gostaria que nós pudéssemos nesta noite, mais uma vez, falar um pouco do amor de Deus, aproveitando este tempo da Páscoa, um tempo extremamente oportuno para falarmos deste amor e meditarmos na palavra de Deus. Eu gostaria então de te convidar a fechar os teus olhos e a orar e pedirmos a Deus que fale ao nosso coração nesta noite e nos faça refletir acerca da sua palavra. Então feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós te agradecemos, ó Pai, por este final de semana, te agradecemos pela oportunidade de estarmos bem. E apesar de não estarmos do jeito que nós gostaríamos, ó Pai, de estar nesta noite, nós estamos ouvindo a Tua palavra, e a Tua palavra, indiferentemente, ela age, estando nós reunidos no templo, estando nós reunidos nos nossos lares, aonde quer que nós estejamos, a Tua palavra, ela tem poder. Então fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amado irmão e irmã, tempo hoje da ressurreição de Cristo, domingo de Páscoa, um tempo extremamente oportuno para falarmos do amor de Deus. E eu te convido a refletir comigo hoje acerca das benéfices da ressurreição. É claro que hoje você já ouviu da ressurreição desde o momento em que você acordou, desde o momento que você pegou o seu celular, você leu, você escutou acerca de que ele vive, que ele ressuscitou, que ele não mais está naquela tumba. Amém por isso, irmãos. Glorifique, essa questão é para glorificar de pé. Graças a Deus que você escutou que ele vive. Graças a Deus que você escutou que ele ressuscitou. O nosso Senhor Jesus Cristo não mais está naquela tumba. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele reina e reina para sempre ao lado direito de Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Ô meu irmão, que bom que você escutou isso e que bom que isso é real. Meu irmão, você já pensou se isso não fosse real? Você já parou para pensar se Jesus Cristo ele fosse apenas mais um personagem histórico? Se Jesus Cristo tivesse apenas nascido de uma mulher, vivido cerca de 33 anos e estivesse lá enterrado, seus restos mortais, o pó dos seus ossos estivesse naquela tumba? Ô meu irmão, como é que seria a minha e a sua vida hoje? É interessante que Paulo, lá, quando ele fala na sua carta aos Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala: portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim cremos. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, de forma contrária ao que vos afirmam os seus profetas, que falam que não há ressurreição dos mortos. E ele fala, então, e se há ressurreição dos mortos, Cristo ressurgiu. Porque se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, tudo que nós fazemos é em vão. Tudo que nós fazemos não serve de nada. Isso que nós estamos fazendo aqui agora não tem valor algum. E aí ele fala, olha, se Cristo não ressuscitou, e tudo que nós esperamos de Cristo está limitado a este mundo, nós somos os piores homens que existem.
Eu gostaria de ler com você, então, o texto da nossa mensagem de hoje, que se encontra lá em Salmo, capítulo 16, livro dos Salmos, capítulo 16, hino de Davi, o Santo de Deus, capítulo 16 dos Salmos. Ele diz assim, olha, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o Senhor, o meu coração me ensina. O Senhor, ó Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Aleluias. Amados irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos motivo nenhum para estar aqui hoje. Aliás, eu não consigo fazer ideia do que seria de nós ou de como estaria o mundo hoje se o Senhor Jesus Cristo ele não tivesse dado o seu corpo, a sua vida por cada um de nós. Amados irmãos, eu não sei o que seria deste mundo se o Senhor, ao ser assunto aos céus, Ele não tivesse deixado aqui o teu Espírito Santo, porque caso você não saiba, meu irmão, é o Espírito Santo que ainda assim aplaca muita coisa do mal neste mundo. Muita coisa, ou todas as coisas, não são piores do que elas já são, porque ainda há o mover do Espírito neste lugar. A bênção comum de Deus, que ainda age nos crentes e nos não crentes, nos salvos e nos não salvos. O que seria de nós, queridos irmãos, se Cristo ainda tivesse os seus restos mortais, a sua tumba, se ele tivesse sido apenas um grande profeta e morrido e não tivesse ressuscitado? Mas graças a Deus, Mateus, Marcos, Lucas, João, todo mundo vai falar uma verdade plena, uma verdade absoluta. Ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele não está mais lá. O nosso Senhor Jesus Cristo vive. Aleluia, aleluia. Eu queria falar com você hoje, amados irmãos, das benéfices desta ressurreição. Quando o salmista Davi, ele ao escrever aqui o seu hino, o Santo de Deus, ele vai nos falar algumas verdades acerca das benéfices desta ressurreição. Ainda que Jesus não tivesse vindo, ainda que Jesus não tivesse nascido, ainda que Jesus não estivesse ressurreto, Deus já falava ao coração do salmista, e o salmista já tinha uma ideia das benéfices dessa ação salvífica do nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, no verso 5, ele vai dizer assim, olha, porque o Senhor é a minha porção, é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, caem minhas divisas em lugares amenos, muito linda é a minha herança.
Então, uma das benéfices que nós podemos perceber aqui na ressurreição de Cristo é o fato de nós termos esta herança. Direito nos dado, direito nos concedido pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A herança, nós ganhamos algo que nós não merecíamos. Nós passamos a ter direito a alguma coisa que não nos era permitido, que nós havíamos perdido e que por nós mesmos nós jamais, em momento algum, teríamos condição de reaver. Então, com a ressurreição de Cristo, como benefício, nós temos esta herança que nos é dada pela graça. Que herança é essa? 1 Pedro 1,4 vai dizer que essa herança ela é incorruptível. Ela não pode se corromper ao longo do caminho. Ela não pode, como as nossas coisas, como as coisas humanas são corruptíveis. Elas vão se desgastando ao longo do tempo. A nossa herança não. O salmista diz, ela é muito linda, ela é maravilhosa, e ela é maravilhosa porque ela é incorruptível. Como diz Pedro, ela é sem mácula. Ela é reservada dos céus para nós. Olha que coisa tremenda, irmãos. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, se Jesus Cristo tivesse permanecido morto, nós também permaneceríamos mortos. Esta é a grande verdade que nós precisamos entender, o tamanho da importância da ressurreição de Cristo para nós cristãos. Tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo que nós fazemos ao longo da nossa história como crentes no Senhor Jesus, a partir do momento que nós somos chamados para esta batalha, tudo isso tem um valor porque Cristo ressuscitou. E é essa herança que nos é dada. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. É muito linda a minha herança. Ela é incorruptível, irmãos. Romanos, Paulo vai, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer, olha, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele nós sofremos, com Ele também nós seremos glorificados. Porque essa é nossa herança. Cristo ressuscitou e nos deixou ela. Isto é o que nos foi dado. Isso é o que nós recebemos. Amados irmãos, o texto continua e esta herança que nos foi dada pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua ressurreição, a partir do momento que Ele faz com que a morte fique para trás, perca todo o seu poder, esta herança envolve presença total. Então, uma outra benéfice que nós temos com a ressurreição é esta presença constante e total que foi nos deixada por conta da chegada do Espírito Santo. O texto, o verso 8 do capítulo 16 do salmista, ele vai dizer assim, olha, o Senhor, eu tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Amados irmãos, esta herança que nos foi deixada, ela envolve esta presença total, completa, diária
intermitente do nosso Senhor, através da ação do seu Espírito Santo, que jamais nos abandona. É interessante que lá em Atos, na descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro ele vai falar estas palavras, ele vai repetir essas palavras do salmista, para poder mostrar que agora, de forma salutar, de forma palpável, nós temos um Deus que caminha conosco o tempo todo. Não que Deus não tivesse esta onipotência, essa onipresença desde sempre. Mas agora o texto faz questão de mostrar, olha, o Senhor Jesus, ele é assunto ao céu, e ele faz questão de dizer, olha, eis que agora vos deixo o meu Espírito. E quando Pedro está falando aqui, aquele povo, após a descida do Espírito Santo, ele vai citar este texto para o salmista, para poder dizer e relembrar que o salmista sabia do que ele está falando, de coisas vindouras, mas de coisas certas, de que o Espírito Santo caminharia conosco. Amados irmãos, o salmista vai dizer, olha, estando ele à minha direita, eu não serei abalado. Ele é a minha rocha, ele é a minha salvação, ele é o meu alto refúgio, eu jamais serei abalado. Isso nos dá a certeza de poder confiar na proteção do Senhor, queridos. Isso nos mostra que o Senhor está conosco, e estando o Senhor conosco, o que pode nos atingir? É uma segurança que nos é passada. E por isso o salmista ele afirma, eu jamais serei abalado, em tempo algum, não há nada que possa me abalar, porque o Senhor está comigo. Seus planos não podem ser frustrados, o seu poder não pode ser contido. A sua graça ela é abundante. Ainda que o inimigo se levante, ainda que o inimigo tente, ainda que o inimigo faça o que ele quiser fazer, amado irmão e irmã, o Senhor estando conosco, nós jamais seremos abalados. É maravilhoso a gente poder ter essa certeza de que a gente pode confiar em alguém, de que a gente pode ter uma segurança em alguém, que a gente pode, amado irmão e irmã, caminhar sabedor que tem alguém que nos guarda, que tem alguém que nos faz ali, que vai fazendo a varredura do ambiente em que nós estamos. É saber que tem alguém, o Espírito Santo de Deus, que está indo na frente, abrindo porta, resolvendo o que precisa ser resolvido, para que quando nós cheguemos, se havia inimigo, ele já caiu por terra, se havia dificuldade, ela já foi dissipada. Que coisa tremenda, irmãos. Então, quando nós olhamos para os benefícios da ressurreição, primeiramente, nós não estamos aqui à toa. Eu não estou aqui à toa, você não está à toa aí do outro lado. Nós não estamos, eu falando aqui acerca da palavra de Deus e você ouvindo aí a palavra de Deus à toa. Tudo isso tem um propósito de nós conhecermos mais do Senhor, da sua verdade, dos seus planos, dos seus intentos, para que nós nos fortaleçamos mutuamente para continuar nesse plano, ainda que as dificuldades sobrevenham, porque isto é real. Não é um conto de fadas. Então, o primeiro benefício da ressurreição de Cristo para nós é que isso tudo aqui é real. Tudo isso que nós estamos fazendo é uma realidade. Assim como a nossa casa celestial é uma realidade. É o que nos sustenta quando um ente querido
o Senhor o recolhe nesses tempos de luta, de pandemia, onde tantas pessoas têm perdido, tantas pessoas queridas, entes queridos. O que nos conforta é saber que, porque o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Nova vida há para nós, a morte não é mais o fim. Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele acabou. Porque o Senhor ressurgiu, nós ressurgimos com Ele. Porque o Senhor ressurgiu, nós temos novidade de vida. Louvado seja o Senhor. Amados, uma outra benéfice da ressurreição é essa herança que nós temos, que nos é deixada. Colocando de uma forma fazendo uma analogia bem simples dessa situação, nós éramos pobres, estávamos nus. E o Senhor nos deixou uma herança multimilionária, uma herança que não pode ser corroída, corrompida, como diz o texto de Pedro, por este mundo, pelo pecado, mas é uma herança incorruptível, é algo tremendo, é algo sobrenatural. A outra benéfice da ressurreição é que isso envolve a presença plena do nosso Senhor através do seu Espírito Santo conosco a cada dia, nos ajudando, nos resguardando, nos sustentando na nossa caminhada. Esta presença total que nós podemos sentir, que nós podemos ver ela se movendo em nós através das coisas que nos acontecem. Queridos, isso é tremendo demais, isso é maravilhoso demais. E por fim, amados, os benefícios da ressurreição, além da gente saber que tudo isso é real, nós estamos no caminho certo e nós não estamos trabalhando em vão. Além de nós sabermos que há uma segurança por conta desta herança, o direito que nos foi dado por conta da graça de Jesus. Além da questão dessa presença real, a benéfice, conforme diz o versículo, que nos é dada também. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amados irmãos, a maior benéfice que nos foi dada, nos outorgada pela cruz, é a garantia de vida eterna. É a garantia de vida eterna. Oh, amados irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é tremendo demais quando nós olhamos para tudo isso que envolve a nossa vida cristã. E nós percebemos que o fato do Senhor Jesus ter ressurgido, o fato de a morte não ter tido poder sobre o nosso Senhor, ela também nos garante vida. Olha, queridos, é algo tremendo. Num tempo onde se fala tanto de morte, no tempo onde a morte está tão presente, num tempo onde está tão difícil lidar com as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós vivenciamos uma Páscoa como talvez, e nós lançamos um olhar para esta Páscoa talvez como jamais a nossa geração lançou. Nossa geração nunca passou por um enfrentamento da morte tão pesado.
E aí, queridos, nós temos esta certeza de que o Senhor, Ele nos presenteou pela sua graça com esta garantia de vida. Então o nosso trabalho ele não é vão. O que nós estamos fazendo aqui tem sentido. O Senhor caminha conosco. E quando tudo isso aqui acabar, quando tudo isso aqui passar, está nos garantida a vida pela eternidade. Olha que coisa tremenda, irmãos. E aí a gente volta lá no que Paulo estava falando em 1 Coríntios, no início. Se nós, homens, não entendemos a ressurreição de Cristo, nós somos os piores desta terra. Porque a coisa vai muito além do que está aqui. A ressurreição de Cristo, ela nos leva para um patamar muito além deste mundo. Tamanha sua importância, tamanho o grau de mudança na nossa história. Se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos, amados irmãos, eu não faço ideia do que estaria acontecendo conosco hoje, eu não faço ideia do que estaria acontecendo com este mundo, mas porque Cristo vive, porque Cristo ressurgiu, porque Ele não mais está ali naquele túmulo, eu tenho completa certeza do que vai acontecer comigo. Eu tenho a completa certeza do que vai acontecer com este mundo. E eu tenho a completa certeza e descanso nisso, no que está acontecendo agora e para onde o mundo está caminhando, para os braços de Cristo, para o seu juízo, para a sua justiça e para o seu amor. Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Louvado seja o nosso Senhor. Meu irmão, eu gostaria que você descansasse essa noite e se preparasse para enfrentar aí a próxima semana, sabendo disso. De que porque o Senhor vive, nós podemos descansar, crer no amanhã. Porque o amanhã é dele, está no controle dele. A nossa vida é dele, está no controle dele. Que coisa maravilhosa. Descansa nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar aqui o agradecimento a todos os nossos irmãos que participaram, que se dispuseram a participar conosco destas encenações de Páscoa, desses 3 vídeos, dessa trilogia da salvação que nós fizemos esse final de semana. Agradecer muito aí a nossa irmã Sueli, nosso irmão Delvana, Camille, que se propuseram nos ajudar. Agradecer a nossa irmã Margiane e a Raica, que se dispuseram aí a atuar, nossa irmã Rony, nosso querido Lucas. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. E fica aqui o nosso muito obrigado por nos presentear com tão lindas atuações, com histórias tão bem contadas, tão bem criativas acerca da Páscoa, nos trazendo esta memória de uma forma tão bacana. Então fica aqui o meu muito obrigado aos irmãos e que Deus continue nos abençoando, e nos guardando e nos fortalecendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando sim este momento e deixando aqui a bênção do Senhor na vida de cada um e de cada família. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor nesta noite, lida, explicada, pregada ao nosso coração. Te agradecemos, ó Pai, acima de todas as coisas, por esta grata memória que nós temos neste final de semana da Páscoa, deste tempo de libertação, deste tempo de remissão, ó Pai, que por meio da Tua ação nos foi dada, nos foi presenteada pela Tua graça. Obrigado, Deus, porque é no Senhor que nós temos vida hoje. Obrigado porque no Senhor o nosso trabalho não é vão, porque o Senhor é real, a Tua ressurreição foi real, e por isso hoje
nós temos o direito, ó Pai, nós temos por herança a vida eterna diante de Ti. Obrigado, Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, manifesta no nosso coração, ó Pai, dia após dia. Obrigado, Deus, pela Tua presença ao nosso lado, caminhando conosco, ó Pai, e nos permitindo crescer cada vez mais. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, e que a graça de Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus nesta noite, seja com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, seja com todo o povo de Deus que estão nas suas casas, para a honra e glória do nome do Senhor. É o que nós te pedimos e desejamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos. Fiquem na paz, tenham uma ótima semana. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.